Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Cecil Talks. O meu nome é João Serafim e hoje vamos falar sobre um tema fundamental para o desenvolvimento da nossa indústria. É claro que é a sustentabilidade e para isso temos connosco Ana Paula Rodrigues, responsável pelo Departamento de Sustentabilidade da Cecil. Olá Ana Paula, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, João. Obrigada por me terem convidado. Ora, temos nada melhor do que a responsável pelo Departamento de Sustentabilidade exatamente para falarmos sobre um tema que é fundamental. Ana Paula, já estás cá há alguns anos na Cecil. Já estou. Vou fazer 19 este ano. Estou cá há 19 este 18 ano. anos. E como é que tu acabas por aparecer aqui? Como é que a Ana Paula chega à Cecil? Como é que chega à sustentabilidade? Então, não comecei na sustentabilidade, comecei nos sistemas de gestão. A Cecil andava à procura de alguém para organizar os sistemas de gestão, qualidade, ambiente e segurança. Isto estávamos em 2006. E para o cimento, para as fábricas de cimento em Portugal, a fábrica do Otão e a fábrica da Maceira e Pataias tinham sistemas diferentes, auditorias diferentes. Entre qualidade, ambiente e segurança, mesmo as próprias fábricas tinham sistemas diferentes. Portanto, havia assim uma panóplia de procedimentos, de práticas, etc. E procuravam alguém que viesse unificar isto, tornar um sistema único das 3 fábricas de cimento, qualidade, ambiente e segurança. Então eu entrei, fiz as entrevistas, fui entrevistada, entre outras pessoas, pelo engenheiro Abelho e pelo engenheiro Carlos Abreu, e acabei por entrar. E, portanto, faço esse percurso entrando por essa porta. Tive 11 anos na fábrica do Atão, o meu gabinete inicialmente era na fábrica do Atão, e lá estive, e portanto morava em Tires, São Domingos de Rana, e todos os dias ia até ao Atão, e durante 11 anos foi assim. Ainda houve ali um período, durante alguns anos, que fiz carpooling com uns colegas, o José Oliveira, da Pedreira, o, o João Mer e o Gonçalo Reis. Tudo Nós os colegas que ainda quatro, estão na Cecil. tudo colegas que ainda estão na Cecil, e então os 4 deixávamos o carro em Monsanto, cada vez levavam o carro para pouparmos um bocadinho nas portagens e no Já nessa gasóleo. altura começavas a trabalhar na sustentabilidade Já sem nessa altura perceber. estava na sustentabilidade, Mas exato. o teu background é engenharia química, não é? Eu sou de engenharia química, exatamente, sempre com processo de indústria. Eu sou do ramo de processo de indústria dentro da engenharia química e, efetivamente, olhando depois, porque eu entrei na Cecil, já tinha 37 anos e, portanto, já tinha alguma experiência profissional, mas foi sempre em indústria. Processo de indústria foi sempre aquilo que me moveu também, acabou por aparecer no meu percurso e acabou por ser aquilo que me agradava bastante. A Cecil entra por uma porta de sistemas de gestão, parece um bocadinho mais longe de processo de indústria, mas não é tanto assim, porque efetivamente depois calha a área operacional, ambiente, segurança e começa-te a aproximar do processo também. E, e efetivamente aproximo, ao longo deste tempo que estou na Cecil, vou-me aproximando cada vez mais do processo. Tive a oportunidade em 2012 de ir fazer a curso da FLS, Da FL Smith. à Dinamarca, e depois até fui ao Vietnã visitar umas fábricas de cimento. Portanto, foram 3 semanas incríveis a saber como é que se faz cimento. Portanto, fui-me aproximando do processo, que também é algo que é um bichinho que eu tenho da indústria e do processo e que me faz sempre gostar muito de trabalhar, mesmo que seja numas áreas mais de suporte, mas onde o foco é fazer qualquer coisa, produzir qualquer coisa. Ok. E de repente estás nesta parte de produção e depois como é que saltas aqui para esta área mais de sustentabilidade? Olha, através da segurança. Eu acho que portanto, o caminho foi sendo construído, portanto, sistemas de gestão, depois recebo a área operacional de ambiente e de segurança, durante algum tempo só dedicado ao cimento, depois como o grupo é tão diverso e tão interessante, começam a aparecer os outros negócios, a aparecer na minha área, que eles já existiam, como é óbvio. Sim. Portanto, começamos também a cuidar dos sistemas de gestão dos outros negócios, ainda num âmbito só Portugal, mas depois as coisas começam a crescer, não é? E a componente de segurança e saúde, como nós sabemos, tão importante, um dos nossos principais valores, esta área efetivamente precisava de ser desenvolvida, precisava ter uma estratégia, uma política, precisávamos de começar a trabalhar de uma determinada maneira, porque efetivamente já nessa altura, ainda não estamos, mas não estávamos muito satisfeitos com os resultados e efetivamente estamos a falar de acidentes de trabalho, portanto, Sim. algo que nós queríamos mudar. E então, esta componente começa a ficar bastante intensa e bastante necessitada de fazermos aqui algo de diferente. E foi por aí. E depois abre-se também o grupo, não é? E portanto o que se queria fazer era
criar uma área, já existia a área de segurança e saúde do grupo, mas mais numa recolha de dados, de sabermos quantas horas trabalhadas, quantos acidentes tínhamos, mas depois a perspectiva era um bocadinho diferente. Era tipo, não, vamos definir uma estratégia, um roadmap, vamos trabalhar em comum, vamos ter aqui uns mínimos, vamos ter uma maneira de trabalhar na Cecil que nos diminua os acidentes de trabalho e para isso temos que ter aqui, construir aqui uma casa com algumas regras, com alguma orientação. E começámos a fazer isso mais ou menos em 2014, 2015 e depois então lança-se o desafio em 2016 de segurança e saúde corporativa, que era o nome, que era Que o nome na foi altura. daí que começou aqui a ser construído este agora departamento. Esse departamento ainda existe, foi construído nessa altura e ele ainda se mantém hoje, Sim, segurança corporativa. A diferença é que eu, há 2 anos atrás, criou-se uma outra área de sustentabilidade que não existia da forma como está criada hoje, a área de sustentabilidade do grupo, e então eu fico com a responsabilidade desta área, agregando à mesma a segurança e saúde, e tendo também mais algumas responsabilidades que vêm da área ambiental e da área de sustentabilidade. quer dizer, neste momento estás a liderar este departamento, que é mais ou menos quantas pessoas tens contigo a trabalhar neste departamento? Se eu não contar, porque entretanto ainda fizemos mais um merge, se eu puder dizer, ou seja, uma junção, que é, agora temos a função de grupo que agregou Portugal também. Sim, Portanto, se eu não contar com a função, com a parte que veio de Portugal, ou que é correspondente à geografia de Portugal, estou a falar de 5, 6 pessoas, certo? Mas se, desculpem estar a tocar aqui, mas se agregar a função que vem de Portugal, estamos a falar de 31 pessoas. 31 pessoas a trabalhar neste departamento de sustentabilidade A segurança e ambiente, portanto, segurança, saúde, ambiente e reporting de e reporting. sustentabilidade, grupo e Portugal. Ana Paula, deixa-me fazer-te uma pergunta. Estamos aqui a falar que temos um departamento de sustentabilidade na Cecil há 2 anos, Sim. mas não trabalhamos sustentabilidade só há 2 anos. Não. A Cécil trabalha na sustentabilidade desde que nasceu, provavelmente. Ou seja, todos estes temas, e as questões ambientais são talvez as mais inicialmente trabalhadas, são as mais importantes também, onde quer o desafio é maior, quer o impacto que nós temos nele também é maior, e portanto faz muito sentido. Nós medimos as nossas emissões de CO2 e de outras emissões desde sempre, calculamos as emissões de CO2 desde sempre. Temos inclusivamente, contribuímos para o GNR, portanto nós temos emissões de CO2 de 1990, cálculos de emissões de CO2 de 1990. Portanto, a sustentabilidade não começou há 2 anos. A sustentabilidade na Cecil começou desde sempre, desde que os tópicos existem para serem Está na trabalhados. gênese da empresa, não é? Está na Gentes, distribuído nos seus departamentos, portanto, as preocupações com a água, com a diversidade, com os direitos humanos, etc. Agora, o que este departamento veio fazer de há 2 anos para cá é agregar e coordenar e dar visibilidade a estes temas em conjunto, porque estes temas per si funcionam e funcionavam e continuam a funcionar, mas não havia uma perspectiva global olhado para todos em conjunto. E este departamento veio fazer isso. Quer dizer que o que tu estás agora a fazer é estás a agarrar nas equipas todas da Cecil, porque a sustentabilidade acaba por estar distribuída por todo o grupo, não é? Todas as áreas acabam de uma maneira ou outra a trabalhar por sustentabilidade, e sustentabilidade não é só, como falamos lá fora, ambiente, Não. temos outros pilares e já vamos abordá-los, mas acabas por agregar todas estas informações, todos estes inputs que os nossos colegas nos dão e acabamos por construir depois, agregar tudo num relatório, que é o relatório de sustentabilidade, não é? Isso, isso. Ou seja, todos estes dados que existem, acabamos por. E não é só juntar, porque eles estão relacionados uns com os outros. Porque a atração e retenção de talento, tenho orgulho de trabalhar numa empresa que tem um roteiro de descarbonização. Portanto, as coisas não estão desconectadas, as coisas estão ligadas. E se calhar, se eu puder ter a ousadia de dizer, eu acho que o meu. E mantendo-me no setor e usando uma semântica do setor, se calhar o meu departamento é o ligante disto tudo, Sim. não é? Portanto, liga aqui as peças e, ao ligar, não só junta e dá visibilidade, mas também as sinergias entre os tópicos são És o mostrados. agregador e acabas por dar informação para fora. Sim. Ana Paula, diz-me uma coisa: o departamento acaba por ter aqui 4 pilares que são aqueles que são os fundamentais e é aqueles que tu acabas por gerir. Será que podias-me explicar um bocadinho o que é que são estes 4 pilares? Sim, então,
ESG mais I, é como nós chamamos aos pilares do acrónimo de ESG, Environmental, Social and Governance, e nós temos mais I de Economic. Portanto, temos o ambiental, o social, o governance e o económico, são 4 pilares. Eu vou-te fazer uma pergunta rápida, que é, normalmente nós estamos habituados que as empresas sejam o ESG. Sim, O que é que verdade. aparece o mais I? Olha, aparece mais a Cécil gosta muito de personalizar as coisas, não copia só por copiar e fazer todos e achar só. Se tiver sentido, copiamos, mas no nosso caso, quando discutimos isto, fazia sentido também agregar o económico, porque nós estamos a falar de sustentabilidade, não queremos falar só de ESG como reporting, como algo para dar informação para fora. E o económico faz falta aqui. O económico tem que ser sustentável. Claro, Tem que ter uma componente obviamente. sustentável, não é? E existem novos tópicos que vêm do lado da sustentabilidade e que complementam o económico, como o financiamento sustentável, a taxonomia. Portanto, existem novos tópicos dentro do económico que são trazidos pela sustentabilidade e nós sentimos necessidade de os colocar aqui ao lado. Ou seja, cada um destes pilares acaba por ter aqui um bolo dentro, aqui um sumo dentro, não é? Que é quase como se fosse aqui o ataque que nós vamos fazer. Por exemplo, no environmental trabalhamos mais em que componentes? Então, no pilar ambiental, estamos muito preocupados com o nosso caminho de descarbonização, portanto, muito da redução de CO2, o consumo da água, a economia circular, quanto combustíveis alternativos é que usamos, a biodiversidade. Portanto, estamos muito com os tópicos ambientais. Ok. Ou seja, e o que é isto de trabalharmos estes tópicos? Trabalharmos estes tópicos é termos planos, termos responsabilidades assumidas, termos targets assumidos, connosco próprios, mas também com entidades terceiras, fora de nós, e termos um roadmap para sabermos onde é que vamos estar, onde é que estávamos em 2020, onde é que vamos estar este ano, 2025, onde é que vamos estar em E 2030. nós conseguimos, em todos eles, de uma forma transversal, perceber o que é que foi o passado, o agora e aquilo que nós estamos a almejar. Nos ambientais, 100%. Já há muito tempo que monitorizamos, temos tudo isto muito cadastrado, comparamos-nos muito. O pilar ambiental é muito quantitativo e comparamos-nos muito com os nossos pares. Para isso também temos acesso, temos as associações do setor, a GCCA, a CSI no passado, a SEMBIORRO, portanto são São tudo associações do setor. associações do setor cimenteiro a nível europeu, E mundial, a mundial. GCCA é a nível mundial. Em que nós estamos presentes, portanto, somos membros desde o início do nascimento quase destas associações, o que também é algo que orgulha muito a Cécil. A Cécil, quando comparada com os seus pares, nós sabemos, não somos um grupo cimenteiro grande, comparado com os outros grupos cimenteiros que existem. No entanto, é um grupo que se posiciona, tendo em conta o seu tamanho, mas é um grupo que se posiciona muito bem nestas associações. Estamos em linha com as boas práticas, não é? E estamos a fazer também parte da mudança. E estamos a fazer parte da mudança, contribuímos para ela, participamos nela. Obviamente que também recebemos muita informação de quem vai à frente, os grandes grupos com outros recursos que vão à frente, e isso dá-nos também alguma visibilidade para o caminho. Isto para a parte ambiental, não é? Porque depois temos a parte social, não é? Sim, Tem a ver com os temas de diversidade. tem a ver com os temas de segurança e saúde, que eu já aqui mencionei, portanto, tão importantes para nós, tem a ver com a diversidade, equidade e inclusão, tem a ver com os direitos humanos, direitos laborais, tem a ver, inclusivamente, na área social, com todas as partes que nós envolvemos, os chamados stakeholders, tudo o que nós envolvemos, os clientes, os fornecedores, as comunidades, como é que nos relacionamos com as comunidades. Portanto, o social traz muito esse cariz destas questões que se calhar agora nesta organização de ESG ficam mais visíveis. Não que não os trabalhássemos, claro que trabalhávamos nos departamentos correspondentes, normalmente a nível de recursos humanos, portanto tínhamos estes projetos. Mas hoje, ao colocar estes temas ao lado de um tema como o CO2 e como a água, etc., é como se tivéssemos um caminho conjunto a fazer com estes tópicos. Estamos aqui a dar importância a trabalho que são de departamentos, muitas vezes, que são o dia a dia de alguns departamentos que não tinha esta exposição, como tu Isso. dizes, das outras áreas que são tão gritantes às vezes, né? Como o CO2 e toda esta parte da reabilitação ambiental. Relativamente à parte do governance, A parte do governance também é algo que tem vindo a ser intensificado ao longo dos anos, não só pelas coisas que nós ouvimos nas notícias de algumas fraudes, de algumas corrupções, etc. Portanto, vem muito de exigência legal também.
estamos na Europa, não nos podemos esquecer, portanto, acaba por ser construído muito à volta da ética, do compliance, políticas de anticorrupção, financiamento contra o financiamento de terrorismo. Começa a vir peças que, se calhar no passado, as empresas não sentiam a necessidade de ter exposto o que é que faziam Sim. relativamente a isto, mas hoje é uma exigência de lá fora, do mercado, dos clientes, dos consumidores, de perceberem o que é que aquela empresa está a fazer relativamente a isto. Direitos humanos, política de direitos humanos, têm, não têm? Preocupam-se com isso? Mas de uma forma passiva De uma ou forma ativa. ativamente procuram isso? Quer dizer que depois no final isto engloba o economics, não é? Como tu falaste, que é inevitável um crescimento sustentável e a economia é um fator que as empresas não existem se Não não existe. gerarem riqueza. Estes quatro pilares estão inevitavelmente todos eles interligados, Isso, que era algo que não se notava na Cecil anteriormente. exatamente. Ok, Ana Paula, diz-me uma coisa, quais dos quatro, desculpa, aqui é que é o mais desafiante? Aquele A nível de desafio, tenho que dizer que é o ambiental e particularmente a descarbonização. Portanto, é o mais desafiante, é o que vai transformar mais o setor. ah, E é aquele em que efetivamente até o processo que temos hoje vai ser alterado por causa dessa caminhada que temos que fazer. Não quer com isto dizer que não há desafios na diversidade de género ou até nas questões mais de governance de uma política de anticorrupção. Também existem os seus mas desafios. aquilo que, por exemplo, eu sinto muito nesta parte do ESG é que quando nós estamos aqui com este desafio ambiental tão grande, ele acaba por inevitavelmente impactar todos os outros desafios nas outros pilares, porque, por exemplo, nós estamos a trabalhar aqui numa parte de sustentabilidade e estamos aqui com um controle maior relativamente às emissões, à parte ambiental, nós vamos ter que ter pessoas Uhum. que saibam desses temas e que estejam um bocadinho desligadas, com muitas aspas, não é que não é bem o caso, mas que estejam mais focadas nestes aspectos ambientais do que propriamente nos aspectos do dia a dia de uma fábrica de cimento ou de uma produtora, de uma fábrica de betão. É isto que nós temos. Temos aqui um corpo de pessoas que estão focadas nisto. Sim, temos pessoas que estão focadas nisto. Vais ter necessidade de ter pessoas até com outras competências, não é? Porque a evolução, portanto, nós vamos ter aqui processos que vão ser, lá mais à frente, vão ser naturais uma fábrica de cimento ter, mas que hoje não são. Ou seja, que a descarbonização nos está a levar nesse caminho e que hoje tu tens que ir à procura de pessoas com novas competências, com talentos que ainda não tens dentro da empresa, para responder um bocadinho a este desafio. Por isso, este desafio, quando nós dizemos o roadmap da descarbonização e esta caminhada da descarbonização, não é só tecnologia, não é só processo, não é só os equipamentos que vão sofrer transformação, a empresa toda vai sofrer transformação. Por isso, os pontos realmente estão todos ligados. Nós agora estamos a começar a ter os desafios do mundo moderno, não é? Numa indústria que é uma indústria muito clássica. Sim, É isto que muito. está a acontecer. É. E o teu departamento acaba por gerir e potenciar que nós consigamos acompanhar esta evolução. Uma questão, por exemplo, a digitalização dos dados é essencial para conseguirmos responder até às exigências que já hoje se começam a colocar. Mas, ou seja, temos que agregar aqui muitos métodos de trabalho, muitas outras formas de fazer, muitos outros tipos de processos para conseguirmos fazer este caminho. Dirias então que há aqui um shift muito grande na nossa empresa, que é que de antes tínhamos o motivo era a produção e um valor de gerar riqueza, e agora temos hum, a força motriz, a sustentabilidade a transformar os processos produtivos. Sentes que é isto que está a acontecer? Sinto. Acho que as empresas todas sentem isso, que aqui, ou seja, a força motriz agora da transformação dos setores, no nosso essencial, mas também nos outros, a força motriz está a ser a sustentabilidade, seja pela descarbonização e depois com outros pozinhos de exigências, e agora falando sempre em questões sociais e da segurança e saúde e da diversidade. Portanto, ou seja, a sustentabilidade está a ser a força motriz da transformação das Sentes empresas. que a empresa está diferente? Tu entraste há cerca de 18 anos,
A empresa está diferente nestes temas? Tá. A empresa está diferente, eh, e depois depende se eu estou-me a referir. A empresa já está diferente de há 2 anos para cá, de há 5 anos, de há 10 anos. Ou seja, cada ano que passa, eu sinto que a empresa está diferente. E está diferente porque está a fazer um caminho e porque vai passando pelas pedrinhas do caminho. Mas sinto que mesmo como empresa global, a cultura da empresa também se vai adaptando e também vai mudando. E de certeza, não tenho aqui uma bola de cristal, mas os próximos anos vão continuar a ser assim. E daqui a 10 anos, a fábrica ou a empresa, ou as nossas instalações vão ser diferentes. Nós vamos começar a produzir a nossa matéria-prima, o nosso produto final, com uma preocupação diferente, não é? E muito mais alinhada com as boas práticas que nós também estamos a fazer parte, não é? Exatamente. Porque nós fazemos parte, em nível, pelo menos europeu, da mudança, de todos, em termos de legislação, aquilo que nós melhor fazemos. Tens mais ou menos um bocadinho ideia de como é que nós fazemos isto, como é que nós procedemos com os nossos colegas dos outros países, ou seja, a nível europeu, as outras fábricas de cimento, como é que nós nos alinhamos? Sim, então, a Europa é quem quer ir à frente, não é? Agora com o pacto do Green Deal e com toda esta exigência, apesar de estar a haver aqui alguns delayzinhos, ou seja, estarmos a ver aqui algumas coisas a andarem ligeiramente para trás, devido aos enquadramentos geopolíticos do momento, mas sem sombra de dúvida que a Europa quer estar à frente Sim. nesta caminhada. E a Cecil, tendo base em Portugal, tem que cumprir com toda a legislação. E apesar de não ser, por exemplo, cotada, a Cecil própria, mas pertence ao grupo CEMAPA que é cotado. Portanto, muitas das exigências que se colocam até vêm via CEMAPA. Nós diretamente não temos essas exigências, mas via CEMAPA temos que as cumprir. E, portanto, nós normalmente vamos na primeira onda, como se costuma dizer, da legislação. Mesmo quando a legislação alarga um bocadinho e deixa as empresas terem algum tempo para se adaptar, a Cecil normalmente não tem esse tempo, porque é empurrada logo para a primeira onda. Isso faz com que a Geografia Portugal tenha bastante intensidade e bastante requisito legal para cumprir. Como é que isto depois é passado para as outras geografias? As outras geografias, nós depois estamos no Líbano, na Estamos em três Tunísia, continentes no Brasil, diferentes, não é? exatamente, mas não sentem esta pressão. Vão sentindo, claro, mas talvez numas ondas mais posteriores. No entanto, a Cecil tem que fazer o caminho como grupo. E quando nós nos comprometemos com uma descarbonização ou uma redução de CO2 em X%, é o grupo, é o valor do grupo. E, portanto, quando nós construímos um roadmap de CO2, as geografias todas têm que lá estar espelhadas. O que me estás a dizer é que, por exemplo, países que não têm, se calhar, a cultura de andar com ou seja, têm obrigações legais tão rígidas como nós aqui na Europa temos, acabam por estar aqui a colar Uhum. estas obrigações, as boas práticas, como por exemplo o Líbano e a Tunísia, como estamos a falar, não é? Se calhar mais evidente, Sem dúvida. e eles têm aqui um impacto positivo. Sentes esse impacto positivo depois Sim, e eles próprios sentem esse impacto positivo. Claro que muitas vezes há uma barreira porque não estão preparados os próprios países, a legislação a nível nacional não está preparada. Não estamos preparados para a substituição de combustíveis alternativos na Tunísia e no Líbano, como estamos hoje em Portugal, e portanto eles têm algumas dificuldades até a nível de legislação, mas eles começam a ser pioneiros, tanto localmente começamos a ser pioneiros, porque realmente somos arrastados por esta Europa, por Portugal, não é? Nestas questões. De que forma é que nós sentimos já estas alterações, por exemplo, nestas empresas, nestas geografias? O que é que eles colam que vem daqui, não é? E que tem uma visão às vezes tão disruptiva Uhum. quando comparadas com as empresas ao lado. A nível ambiental é muito evidente, portanto, todas as questões de energia, combustíveis alternativos, a própria descarbonização, portanto, são conhecimento que já há interno, que é do grupo e que é partilhado por eles, que as empresas, quando não têm este cariz de ter um grupo europeu, não têm esse conhecimento interno. E as nossas geografias têm esse conhecimento. Mas eu não ficaria só pelo ambiental e pela descarbonização. Mesmo a nível social, como nós estamos a fazer este caminho, e agora temos esta interligação destes pilares, mesmo a nível social, para já há coisas muito interessantes que se fazem. E depois também há muito do quando defines um target,
estás a desafiar a organização. Portanto, quando puxas e dizes eu gostaria de ter um aumento de 20% na diversidade de género entre 2020 e 2025, tu estás a colocar ali uma fasquia ao grupo. E é interessante ver como todas as geografias conseguem responder com a sua Mesmo parte. aquelas geografias em que historicamente é mais difícil vermos, por exemplo, mulheres em cargos de liderança, não Sim, é? E sim. isso está a acontecer dentro da Cécil nas nossas E isso geografias. está a acontecer porque estamos a fazer um caminho em conjunto. E isso Ok. é muito interessante de ver. Muito aceito e uma mudança drástica. Diz-me uma coisa, nós aqui estamos a falar de alterações que nós damos aos nossos colegas das geografias, mas certamente que eles também têm boas práticas que nós também já fomos buscar. Há Tem. alguma que possas dizer? Entrando na minha praia, que é segurança e saúde também, claro que sim, há muitas iniciativas que são muito interessantes nas geografias e há esta partilha, e nós temos, por exemplo, uma Geografia Brasil, é bastante interessante a nível de segurança e saúde, temos um grande envolvimento de toda a liderança na área de segurança e saúde, e efetivamente algo que eles, por exemplo, posso dar o exemplo dos DDS, dos Diálogos Diários de Segurança, que no Brasil já se fazem há muitos anos, inclusivamente está incorporado na legislação deles, que é algo que promove aquele diálogo inicial de fazer segurança e que não tínhamos no resto do grupo, e foi algo que também trouxemos do Brasil para o resto das geografias, e hoje temos essa iniciativa em todas as geografias, portanto também existe o intercâmbio É contra. prática comum, não se inicia uma reunião dentro da casa sem se fazer um diálogo de segurança. Hoje é uma realidade, mas já houve tempos em que não era, e portanto fizemos esse caminho também. Quer dizer que esta alteração, estamos aqui a colaborar todos, as geografias e departamentos, exatamente para darmos aqui o passo em frente e fazermos esta transformação da indústria, que é o que está a acontecer agora. É o que está a acontecer. E isto tem uma lógica, porque quando as coisas estão certas e quando isto tudo se conjuga, realmente a sustentabilidade tem um valor acrescido e estamos a fazer pelo melhor. E isto é uma coisa de ser humano. Quem é o ser humano que não quer fazer melhor? Não existe, não é? Todo o ser humano quer fazer melhor. Portanto, não interessa se estás em Portugal, no Brasil, na Tunísia, todos queremos fazer melhor. E eu acho que a sustentabilidade tem essa cereja do bolo, que é realmente quando alinhamos isto tudo, nós queremos fazer melhor e queremos ser melhores. Portanto, daí depois o caminho, à medida que vai acontecendo, tu vais percebendo que todos participamos nele. Isto acaba por ser uma mensagem que queres deixar agora para quem quer vir para a Cécil ou que está interessado nestes temas. Estamos habituados a ver uma indústria clássica, que se calhar os temas de sustentabilidade estão um pouco escondidos dentro dos departamentos, mas agora temos esta grande visibilidade. Não sei se nos podes dar aqui uma mensagem para quem quer. Olha, a mensagem é que isto é muito interessante, não é? Este setor é espetacular, é muito interessante e é interessante em duas perspectivas. O próprio Departamento de Sustentabilidade, não é? Portanto, acho que ainda temos aqui um grande caminho a construir e está em transformação e em desenho, mas também o próprio setor, ou seja, uma fábrica daqui a 10 anos, uma fábrica de cimento, e particularizando aqui para o cimento, uma fábrica de cimento daqui a 10 anos vai ser muito diferente da fábrica que é hoje. Ah, eu recordo uma frase que o meu chefe, agora este recente chefe que eu tenho, o Jean, que quando ingressou na Cécil, disse que este caminho da descarbonização era quase como compararmos com a Revolução Industrial para o setor, e é verdade. Ou seja, uma fábrica, realmente vamos passar por uma Revolução Industrial. E até ouvi também no outro dia um comentário, quando estávamos numa reunião da GCCA, que era que se calhar vamos ter que deixar, em tom de brincadeira, obviamente, vamos ter que deixar de chamar fábrica de cimento e vamos passar a chamar fábrica de captura de CO2. Portanto, ou seja, temos aqui um setor em transformação, onde os próximos anos vão ser determinantes. 2030 está aí e já temos grandes missões para fazer. 2050, que é o marco da neutralidade, é imenso. E, portanto, uma fábrica em 2030 e uma fábrica em 2050 vão ser coisas muito diferentes do que Tu, aquilo que são tu, hoje. tu usaste uma expressão quando nós falamos para fazer a preparação desta conversa que eu gostei imenso, que vai ser a separar o trigo do joio. Uhum, É a uhum. sustentabilidade, é aqui que vamos, É, é é, separar o trigo do joio das outras indústrias. é mesmo. E E nós, mesmo dentro do setor vai separar o trigo do joio, sem dúvida. Quem conseguir fazer o caminho vai chegar lá. e nós estamos completamente alinhados e estamos a fazê-lo E estamos a diariamente. fazê-lo muito, muito comprometidos com a nossa missão.
Ana Paula, olha, muito obrigado. Obrigada. Hoje nós falamos sobre sustentabilidade. Tivemos connosco a Ana Paula Rodrigues, que nos deu aqui um bocadinho a visão de como é que a Cecil está a trabalhar estes 4 pilares e como é que nós estamos a atuar, tanto em Portugal como nas nossas geografias. Muito obrigado novamente, Ana Paula. E espero por todos vós no próximo Cecil Talks.